Graças a Deus, os irmãos e as irmãs, aqueles que nos visitam, sejam bem-vindos. Nesse momento, eu quero, antes de nós começarmos, vamos orar a Deus, mesmo assentados. Gostaria que você fechasse os seus olhos e que você também fizesse a sua oração. Senhor, em nome do seu Filho Jesus, nós estamos aqui não somente de corpo, mas queremos estar presente também em alma. Traga, Senhor, a nossa mente cativa nesse momento. Afasta tudo aquilo que está perturbando, tudo aquilo que tenta roubar, tudo aquilo que tenta tirar a nossa atenção. Que este momento seja um momento em que o nosso coração se dobre diante de Ti. Que possamos verdadeiramente desejar ouvir a Sua voz. Fala conosco, Deus. Coloco-me à Tua disposição para servir como instrumento e proclamar os desígnios da Sua palavra. Ajuda-me a esvaziar nesse momento e a encher-me, Senhor, do Teu Santo Espírito, e que dos meus lábios a palavra consiga atingir corações, porque não será a minha palavra, mas a Tua palavra. Que nessa noite vidas sejam libertas, que nessa noite vidas sejam alcançadas, que a Tua palavra encontre guarida em nosso coração e transforme as nossas prioridades e o nosso jeito de viver. Em nome do Seu Filho Jesus, com perdão dos pecados, é que nós oramos. Amém. Na verdade, hoje eu quero encerrar da minha parte a série de reflexões que eu havia começado, falando sobre o querigma de Marcos. E hoje eu pretendo terminar aquilo que comecei domingo passado, que era falando sobre a história do ser humano. E o texto que eu usei como objeto de estudo para nós pensarmos na história do ser humano foi o texto de Marcos, capítulo 5, do verso 1 ao verso 20, que é a história do Gadareno. E eu tenho tentado, de todas as formas, ligar essa história à nossa história. E eu quero só apresentar rapidamente o contexto para aqueles que não vieram, apesar de que este contexto está lá na reflexão de domingo passado, mas o capítulo 5, do verso 1 ao verso 20, Marcos vai mostrar o que é o ser humano. Nós somos isso daqui, nós somos iguais a este homem. Temos os nossos momentos de loucura, temos os nossos demôniozinhos, temos as atitudes deste gadareno, cada um de nós. Nós somos parecidos, apesar de não sabermos exatamente a que se deve a possessão demoníaca. Mas sabemos que o demônio, ele se apossa de pessoas na tentativa de distorcer aquilo pelo qual nós fomos criados, que é a imagem e semelhança de Deus. Uma coisa também que é fato, o demônio ele tenta de todas as formas destruir o nosso relacionamento com Deus. E nós não devemos, de maneira alguma,
desfazer das forças malignas ou menosprezá-las, porque elas são tão reais quanto a vida cristã, quanto a presença divina. Então não brinque com ela, não se interesse por coisas ocultas. Eu me lembro na época de adolescente, na minha sala de aula tinham vários amigos que brincavam com aquela brincadeira do copo. E o bicho pegava ali. Eu sempre fui medroso. E eu sempre fugia dessas coisas. Quando falavam que iam brincar daquilo, eu já corria. Era como o diabo corre do poder do nome de Jesus, eu já corria. E tem muitas pessoas que se interessam por essas coisas ocultas. Então não fique atrás dessas coisas, evite essas coisas. E fica muito claro nos evangelhos que todos nós, seres humanos, somos casa. Os evangelhos, a Bíblia mostra isso, que nós somos casa. Ou mora Deus, através do Espírito Santo, ou mora os demônios. O próprio Jesus disse isso. Após libertarem um homem de uma possessão, Jesus disse que os espíritos imundos saem pelo deserto. E depois de um certo tempo eles voltam. E encontrando a casa vazia, o estágio ou o estado daquele homem se torna 7 vezes pior. Então, às vezes eu fico pensando que não há muita vantagem de uma pessoa, né, ser liberta se ela automaticamente não desejar e não for habitada pelo Espírito, porque ela vai se tornar 7 vezes pior do que estava. Então o negócio é bem sério, bem sério. Então saiba de uma coisa, ou a gente está sendo casa de Deus, edifício de Deus, ou a gente está sendo arapuca, casebre do diabo. Tome bastante cuidado e procure ser uma casa habitada pelo Deus vivo. E casa habitada pelo Deus vivo, vive, se comporta como discípulo, como servo do Deus vivo. A segunda coisa, Marcos vai relatar para nós como é que Deus age com o ser humano. O carinho, a dedicação, a intenção, o propósito de Deus para comigo, para com você. É demonstrado da melhor forma possível, através da encarnação de Jesus, através do ministério de Jesus aqui na terra durante 33 anos. Você já parou para pensar que durante 33 anos, os homens daquela época puderam ver, puderam tocar, puderam falar, ouvir, sentir o que Moisés queria ter experimentado? Os homens há 33 anos, durante o ministério de Cristo, viveram e puderam viver a mesma vida do jardim, quando Deus descia. E no jardim Deus descia na virada do dia. E quando Jesus estava presente com eles dia e noite. Eles puderam fazer e experimentar tudo aquilo que os heróis da fé do Antigo Testamento desejaram. Aí você pode dizer, se eu estivesse naquela época, eu faria diferente. Faria nada. Nós faríamos a mesma coisa que eles fizeram. Nós duvidaríamos, nós negaríamos, nós o crucificaríamos. O maior exemplo é que Jesus, ele foi corporeamente levado aos céus. Mas ele disse que não nos deixaria órfãos e enviou o Espírito, que também é Deus.
E Ele habita em mim, Ele habita em você. E mesmo Ele habitando em nós, nós começamos, ou na verdade praticamos, as mesmas coisas. Muitos de nós continuamos nas mesmas práticas antigas e pecaminosas. Então, o que Deus quer de nós é mudar a história. A minha história, a sua história. E a história da humanidade, a qual tenho tentado ligar, é uma coisa fantástica, porque mesmo que a pessoa não creia nas Sagradas Escrituras como palavra de Deus, essa história tem tudo a ver, ela se aplica a crentes e a incrédulos, a crentes e a ateus. Basta nos lembrar dos 3 últimos tópicos que nós refletimos no domingo passado, sobre a história da humanidade. Por que que ela toca em crentes? Por que que ela toca em ateus? Porque nessa história da humanidade, todos nós estamos em uma travessia, nós estamos atravessando. E você se lembra, não é? Crescemos, passamos por todas as fases, e essa travessia nós atravessamos todos os períodos da vida, até chegar no momento em que esse movimento acaba e a gente morre. Então todos estão caminhando e atravessando na vida, crentes e ateus. Essa história mostra que crentes e ateus, o ser humano em si, ele é indomável. Quando você vai para o verso 3 e o verso 4, você percebe que tentaram de tudo domar aquele homem, prendendo-o em correntes, mas nada era capaz de domesticá-lo. Todos nós, sem Deus, não conseguimos ter um comportamento de alguém em sã consciência, de alguém domesticável. Nós somos ferozes. Sem Deus, o homem é terrível, o homem é violento, o homem é macabro, o homem é um animal. Comportamento, às vezes, de um bicho irracional. Uma outra coisa que se aplica, que nós vimos, é que todos, como este homem, no verso 5, perderam o juízo. O pecado gerou isso, a perda do juízo. Esse homem vivia desajuizadamente. Ele deixou a sua casa. E todas as vezes que olho para alguém que deixa a sua casa, eu fico pensando, olha aí, está manifestando o gadareno nele. Porque é assim que acontece. A primeira coisa é deixar a casa, e ele foi habitar onde era um ambiente de morte, ele foi para os sepulcros. Só um desajuizado é que faz isso. E o pecado gerou isso. Por isso que nós que somos crentes, fomos recuperados pelo juízo de Deus, manifestado na pessoa bendita do seu Filho Jesus Cristo. Ali Deus nos julgou, ali Deus demonstrou a consequência do pecado, e o juízo levou Cristo a padecer pelo meu pecado, pelo seu pecado. Então, a única forma de sermos reconciliados, de termos novamente o perfeito e são juízo, é nos rendendo a Cristo. E hoje, para nós caminharmos para o encerramento, em quarto lugar, eu vou pular esse texto aqui, que vocês já lembram dele, e vamos para a quarta parte da nossa reflexão. Em quarto lugar, o ser humano se tornou um fugitivo. Então ele não é mais só um ser que está atravessando as fases da vida.
ele não é só um ser indomável. Ele não é só um ser desajuizado, mas ele é um ser fugitivo. Olha o que o pecado gerou em nós. Vamos ler o verso 6 e o verso 7, por favor. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele, e gritou em alta voz: Que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes. Percebam, esse homem ele está correndo de si mesmo. Esse homem está correndo daqueles que o amavam. A família certamente tentou segurá-lo em casa por muitas vezes, mas ele não gostava e não permanecia com aqueles que o amavam. Ele corre de quem o amava. Ele foge de si mesmo. Quantas pessoas que estão correndo de si mesmas. Quantas pessoas que estão no nosso meio, na verdade, fugindo, negando a possibilidade de serem ajudadas. Esse homem, ele estava negando toda a possibilidade de ajuda. É Jesus agora que está ali, mas ele cativo, ele escravo daquela vida que o escravizava. Foge. Ele foge. Dois fatos aqui demonstram o que é que leva o homem a fugir de Jesus, o que leva o homem a fugir de Deus. Primeiro, é o pecado. Sabemos que ele estava fugindo porque ele estava tomado pelo pai do pecado, pelo pai da mentira. Ele estava tomado por Satanás. O que queres, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? É o diabo falando na boca dele. É o pai do pecado falando na boca dele, demonstrando o que é que o pecado gera em nós. Na verdade, ele está demonstrando que essa fuga, minha e sua, começa lá no jardim do Éden. Quando Adão e Eva pecam, a primeira coisa que eles fizeram foi fugir de Deus. Por causa do livre-arbítrio deles. E só eles tiveram o livre-arbítrio. Porque só eles puderam escolher entre pecar e não pecar. E por eles terem escolhido o pecado, automaticamente herdamos isso. E por nós herdarmos isso, se cumpre Romanos capítulo 3. Não há ninguém que busque a Deus. Todos fogem da presença de Deus, porque o que está em nosso corpo é o pecado. Nós gostamos das coisas que dão prazer à nossa carne. Se aqui hoje estivesse cantando Luan Santana ou qualquer outro, não caberia de gente aqui dentro desse lugar. Até os crentes deste lugar, que costumam frequentar shows e baladas, talvez não resistiriam se fosse o próprio Jesus pregando e confrontando a minha vida e a sua vida. Por quê? Porque o pecado é o que governa a nossa vida, é o que direciona os nossos caminhos. E a nossa fuga é decorrente disso. A nossa fuga é decorrente disso. É uma demonstração de que o pecado abriu portas para que Satanás e seus demônios baguncem a nossa vida, para que Satanás e seus demônios influenciem a nossa carne para as coisas e prazeres deste mundo. Esta é uma demonstração de que o pecado abriu portas para nos tornar escravos, para nos tornar atormentados dia e noite pelas influências, pelas gerências demoníacas
às quais somos seduzidos e engodados dia a dia, manhã após manhã. Mas graças a Deus, que por nós jamais conseguiríamos nos libertar disso. Aí vem o grande consolo de João na sua primeira carta, quando ele escreve no capítulo 3, no verso 8, e para isto manifestou-se o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Foi para isso. Mas a pergunta é, será que ela já foi destruída nas nossas vidas? Ninguém melhor para responder essa pergunta do que você, para você. Ninguém melhor. A outra coisa que a gente percebe que nos leva a fugir de Deus é a nossa vontade. Rogo-te por Deus que não me atormentes. Essa foi a vontade do diabo. E vocês percebam que a vontade do diabo é muito semelhante com a nossa. Ai, vou fazer o que sinto no meu coração. Estou sentindo no meu coração esse desejo. Aí vem um influenciado por Satanás e diz: siga o seu coração. A vontade de Adão e Eva foi a vontade do coração deles. Aquela não era a vontade de Deus para eles. Aquela não era a vontade de Deus para nós. Mas eles seguiram a vontade do coração deles. E desobedeceram a Deus. E comeram da fruta que não era para ser comida. Eles ultrapassaram o limite que Deus havia estabelecido. E é engraçado. Sempre engraçado. Nós não gostamos de fazer a vontade de Deus. Ainda assim, mesmo sendo casa de Deus, nós não gostamos de fazer a vontade de Deus. A gente quer que a nossa vontade prevaleça. Eu percebo. Em mim, eu percebo no comportamento de tantos crentes que antes desta série de reflexões a igreja estava bem cheia. Mas a partir do momento em que começaram a ser confrontados, vontade de Deus contra a vontade humana, foi se esvaziando, foram sumindo, foram tomando rumos diferentes. E não resta outra coisa a fazermos. Quando nós seguimos a vontade do nosso coração, que é o pecado, não resta outra coisa a fazer, senão fugir de Deus. Só resta essa possibilidade. Só que não dá. Nós não conseguimos fugir da presença de Deus. Essa, na verdade, é a real do ser humano. Todas as vezes que a minha vontade for confrontada com a vontade de Deus, Deus se torna alguém insuportável para mim. Todas as vezes que a palavra de Deus ou a pregação de algum dos irmãos aqui confrontar as nossas vontades, os nossos desejos, estas pessoas se tornarão insuportáveis. Simples assim.
Porque o caminho que queremos trilhar é o nosso. Não é o de Deus. Sempre foi assim, desde a queda. A vontade que tem que prevalecer não é a de Deus, é a nossa. É a nossa. E aí, devemos continuar fugindo. Porque não tem outra coisa. Só que nós não podemos nos esquecer, irmãos, de duas coisas. Nós que somos crentes, a nossa vontade tem que ser moldada, segundo aquilo que Paulo diz. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus para mim e para você é que nós não fujamos da presença dEle. É que nós não fujamos dos confrontos que Ele nos faz. A vontade dEle para mim e para você é que possamos experimentar, que possamos verdadeiramente comprovar que a vontade dEle é sempre boa, é sempre agradável, é sempre a melhor. Mas dura coisa é ganharmos essa consciência. Como é difícil nós ganharmos essa consciência. E a outra coisa que a gente precisa lembrar aqui, que a vontade dele é bem diferente da nossa. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Sabe aquele negócio que a gente diz que todo mundo está fazendo e a gente quer fazer igual? Deus não é todo mundo. A vontade de Deus é exclusiva. A vontade de Deus é sempre diferente da minha e da sua. Nós devemos nos moldar à vontade dEle. E não existe outro lugar para descobrirmos a vontade dEle, senão conhecendo a palavra dEle. A palavra dEle relata a vontade dEle. Vou resumir. Sabe qual é a vontade dEle? É que sejamos como a palavra dEle. Quem é a palavra dEle? Jesus. Essa é a vontade dEle. E para ser igual a Jesus, nós não podemos ser igual aos modelos, aos protótipos daqueles que estão próximos a nós. Nós temos que ser diferentes. Nós temos que buscar em Jesus a formação da nossa vida. Se nós não fizermos isso, viveremos sempre fugindo de Deus. Só que, deixe-me dar este conselho. Você acha que é possível o ser humano fugir de Deus? Você acha? A gente sabe que não é possível, mas a gente tenta. Olha o que as Escrituras diz da possibilidade de alguém fugir de Deus. Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Davi não achou nenhum lugar que pudesse se esconder de Deus. Se você achar, por favor, avise. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Inclusive naquele ambiente que nós achávamos que ele não estava, lá estava o Senhor. E Davi faz uma descrição: se subo aos céus, lá tu estás. Se desço às profundidades, lá também tu estás. Não tem como fugir de Deus. É engano da antiga serpente
que nós podemos fugir de Deus. A Bíblia diz em Apocalipse que todos, grandes e pequenos, novos e velhos, comparecerão diante do trono do Cordeiro. Todos nós. E Ele, com seus olhos como chama de fogo, verá e nos julgará. Isso deve causar medo, temor na nossa vida e pararmos de fugir de Deus, nos rendermos a Ele e dizer: Deus, aqui nós estamos para ser transformados e experimentarmos e comprovarmos a sua boa vontade para nós. Paremos de fugir do Senhor. Em quinto e último lugar, o ser humano só é mudado pelo Evangelho. Não poderia terminar de outro modo. Porque até agora nós vimos a história do ser humano. E agora a gente vê a história de Deus entrando na história para resgatar o ser humano. Nós só podemos parar de fugir de Deus se formos achados pelo próprio Deus. Nós só nos tornaremos pessoas domáveis se o Espírito de Deus habitar em nós. Nós só ganharemos juízo se o Evangelho governar a nossa vida. Vamos ler o verso 8, 15 e o verso 19. Pois Jesus lhe tinha dito: saia deste homem, espírito imundo. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido em perfeito juízo, e ficaram com medo. Jesus não o permitiu, mas disse: vá para casa, para a sua família, e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Que texto lindo! Embora o ser humano seja esse troço perigoso, esse bicho que faz coisas horríveis, esse ser intragável, insuportável, animalesco, brutal. Embora tudo isso, Deus o ama. Jesus atravessa um mar para ir ao encontro de um troço desse daqui. Para vir ao nosso encontro. Ele se esvazia de sua glória, ele deixa de ser totalmente Deus para assumir um corpo humano. Sendo Deus, não usurpou ser igual, mas assume a forma de homem. Olha o processo. Olha o que é o Evangelho, o poder de transformação do Evangelho. Por isso que o Evangelho não é palavra de homem. O Evangelho não é escrito apenas. O Evangelho foi alguém que entrou na história, que se fez carne. E esse alguém não foi simplesmente uma força. Esse alguém foi Deus, na pessoa bendita de seu Filho. Ele que veio. Ele veio. É uma demonstração de que desde a nossa criação,
Deus está sempre estendendo as mãos. Mesmo após a queda, Ele continua estendendo as suas mãos. Isso é fantástico. E Ele estende com um propósito: nos resgatar, nos transformar, nos salvar de nós mesmos. Eu percebi aqui nesse texto 3 funções do Evangelho, eu quero descrevê-las rapidamente. A primeira função do Evangelho, olhando para esse texto, é que o Evangelho veio para libertar. É para isso. Sai deste homem espírito imundo. A palavra de Deus sempre teve esse poder criador, porque isso daqui eu me lembrei do Gênesis, do poder da palavra de Deus. Lembram do primeiro verso? No princípio, a terra era vazia, sem forma e vazia. A terra era um caos, na verdade não existia, era um caos. Aí Deus, com sua palavra, quem é a palavra? João diz que é Jesus, que se fez carne. Através do Filho ele disse: haja luz. E houve. E você percebe toda a criação dividida em 2 partes. A primeira parte, como era sem forma, as 3 falas de Deus na criação foi dar forma. E as 3 depois colocar o conteúdo. Vocês estão percebendo que a vida desse homem aqui era um caos? Se perguntássemos para ele em sã consciência, ele preferia não existir. Ele era sem forma e vazio da presença de Deus, cheio de coisas tenebrosas, cheio de coisas escuras. Mas Jesus, quando chega com a sua palavra, ele começa a reconstruir aquilo que o próprio homem destruiu. E com a sua palavra ele dá origem à transformação. Percebam? Não existe outra forma do ser humano ser transformado se não for pela palavra. Toda transformação começa pela palavra de Deus. Você tem se dedicado à leitura da palavra? Às vezes, quando falo isso, sei que muitas pessoas se sentem ofendidas. Quanto tempo você está na igreja? Não importa. Nasci na igreja. E pode ir para o inferno assim mesmo, nascendo na igreja. Você percebe que tentaram de tudo. O segredo está na palavra. Toda transformação de Deus no ser humano começa pela palavra. Foi assim com a samaritana. Lembram? Jesus disse-lhe: chama teu marido. Não tenho marido. Ah, dissestes bem. Tudo começa pela palavra. Foi assim com o cego. O que queres que te faça? Foi assim com o próprio Nicodemos. Nicodemos, tu és mestre e não sabes que é necessário nascer de novo? É assim comigo e com você. Começa pela palavra. A palavra nos convence dos nossos pecados. Se a palavra não nos convencer dos nossos pecados,
como poderemos ser então transformados? Se nos sentirmos perfeitos, nós não precisamos de Deus. Aliás, Jesus disse que Ele veio para os doentes. A palavra dele é o remédio. Se você se sente doente, é para você que Ele veio. É para mim que Ele veio. E Ele não só especifica assim, Ele disse que Ele veio para buscar e salvar aquele que estava perdido. Mas para isso, precisamos reconhecer a nossa perdição. E se a palavra não contrariar a minha vida e a sua vida, como seremos transformados? Se nós continuarmos vivendo essa vida, um dia na igreja, outro dia na festa, um dia na casa do Senhor, outro dia no meio da casa do Satanás e dos demônios, que transformação nós queremos? Sejamos honestos conosco mesmo. Um dia a gente abre a Bíblia, no outro a gente está abrindo sites pornográficos. Num dia a gente come na mesa de Deus, no outro está comendo na mesa do diabo. O problema nunca esteve na palavra, o problema sempre está em nós, que não valorizamos, que priorizamos as coisas deste mundo em vez da palavra de Deus, transformando a nossa vida. Não gostamos de Bíblia. Não gostamos de escola bíblica dominical, não gostamos de oração, não gostamos de cultos. Nós gostamos é de alimentar a nossa carne, as festas. É isso que nós gostamos. Poxa, vamos ser transformados? Que jeito? Nunca. A outra função do Evangelho é a organização. Ele vem para nos transformar e para nos organizar. Percebam, viram ali o homem que fora possesso. Olha a organização agora. Ele estava sentado, vestido e em perfeito juízo. Essa é a organização de Deus. E o que isso causou naqueles que o observaram? Medo! Está aí a inversão que nós estamos vivenciando? As transformações de um bicho num ser humano, de um crente num santo, causa medo. Causa medo em pessoas loucas. E louco é aquele que diz não a Deus. Não é assim que o Salmo diz? E o grande problema é que nós não queremos essa organização dentro de nós. Poucos querem ser organizados interiormente, porque a organização interior, ela é refletida exteriormente, ela é refletida no nosso comportamento. Se ele andava louco em meio aos cemitérios e sepulcros, é porque internamente ele estava perturbado, ele estava desorganizado mentalmente. Então eu prefiro acreditar que um frequentador de igreja que anda nesses ambientes de morte, ele não foi organizado ainda. Ele precisa ganhar a consciência de quem ele é, do que Deus fez por ele e do que ele precisa ser.
Aí sim, ele vai conseguir se organizar, ele vai conseguir sentar-se. Ele vai conseguir vestir-se. Do quê? Da própria palavra. Jesus disse: bem-aventurado aquele que não for achado nu. Só alguém que está organizado internamente consegue verdadeiramente não carregar consigo. Em outras palavras, é isso que Jesus está dizendo. Ele vem para nos organizar. E uma pessoa organizada não carrega consigo aquilo que é de demônio. Uma pessoa organizada por Deus não carrega consigo, melhor, aquilo que é de porcos. O que é de porcos aí no texto? Como que Jesus diz? Viram ali o homem que fora possesso, mas antes Jesus diz: saia deste homem, espírito imundo. O que está morando nesse homem não é dele, é de porcos. Porque o que eles pedem é: manda-nos para os porcos. A grande sacada é essa. Agora, nós gostamos de lama. Muitos gostam da lama. Continuam vivendo a vida de porco. Esse é o grande problema. E sabe que isso me assusta? Me assusta. Porque gente assim carrega coisa que nem os porcos suportam. Quando aquilo que estava no homem entrou nos porcos, o que eles fizeram? Eles não suportaram aquilo. É melhor morrer. Se precipitaram abaixo. Deus não nos fez para carregarmos coisas de porcos. Deus nos fez com um propósito: sermos santos. A terceira função do Evangelho é reconciliar. Reconciliar. Vá para casa, para a sua família, e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Que coisa maravilhosa! A especialidade de Jesus é a reconciliação. Romanos capítulo 5. Deus nos reconciliou consigo através de seu Filho, pelo qual temos paz com Deus. E você percebe a figura da reconciliação neste fato, no símbolo de uma cruz. Antes o homem não queria a presença de Jesus, lembram? Afasta-te de mim. Depois que ele foi reconciliado, ele quer seguir Deus. Ele quer seguir Jesus. Então, a reconciliação torna o homem amigo de Deus. Mas a reconciliação estende não só na vertical, mas também abre um braço na horizontal. O que é que Jesus faz? Vá para casa. Vá para a sua cidade. Vá para a sua família. Vá para os seus vizinhos. Vá ser uma bênção no ambiente onde você fora uma maldição. Deus reconcilia o homem, Jesus reconcilia o homem com Deus.
E Jesus reconcilia o homem com o próximo, para que pudéssemos cumprir o maior de todos os mandamentos. Ame ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e ao teu próximo como a ti mesmo. É fantástico isso daqui? Isso é fantástico. E a conclusão que a gente tem é essa. Esse aqui é o quadro do ser humano. Esse é o quadro. Nós fomos criados para sermos a imagem e a semelhança de Deus. Mas o pecado distorceu essa imagem e essa semelhança no ser humano. Por isso que todas as vezes que você ver um homem caído numa sarjeta, viciado, vivendo uma vida subhumana, você deve olhar para isso e dizer: não foi para isso que você foi criado. Isso é consequência do pecado. Nós fomos criados para sermos iguais a Jesus. E Jesus veio com o poder do Evangelho para nos transformar de glória em glória na própria imagem dele, a fim de que o Pai seja glorificado. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu coração e que você sinta esse desejo. Peça a Deus esse desejo. Eu quero, meu Deus, ser transformado por esse Evangelho. Eu reconheço os meus pecados. Eu reconheço a minha falência. E sei que sem ti, jamais conseguirei experimentar o que de fato é bom, o que de fato é agradável, o que de fato o Senhor quer para mim.